Eu acho que a pergunta que não quer calar, hein? O que é um artigo? Então vamos lá, cara. O que é um artigo? Assim, se a gente pegar, tem várias definições, né? Tem definições canônicas de artigo, tem definições diversas, né? Eu vou falar aquela que é a definição que funciona para mim, tá? E que é a definição que eu busco, né, desenvolver no programa de produção acadêmica. Eu não estou dizendo que é a única, não estou dizendo que, sabe, é a melhor do mundo. É a definição que, na minha visão, funciona melhor para mim e para os meus alunos. O fato é o seguinte, se a gente pudesse definir o que é um artigo, na minha visão, é uma forma de comunicar o conhecimento científico e essa forma obedece uma sequência persuasiva. Não basta você escrever um artigo para comunicar o conhecimento científico se ele não tem uma sequência persuasiva. Você, no mínimo, você está persuadindo 3 pessoas. O parecerista, o editor e o seu primeiro leitor. Vamos assumir que só teve um leitor o artigo. Então, você, no mínimo, está persuadindo essas 3 pessoas. Em geral, as definições do que é um artigo científico ficam muito focadas em falar que é uma forma de apresentar resultados, apresentar dados, apresentar teorias, enfim, discutir sobre o conhecimento científico. Só que, se a gente não considera a dimensão de persuasão, na minha visão, será uma definição incompleta do que é um artigo. O artigo é um mecanismo de persuasão. Se eu não estou preocupado em articular no meu artigo os argumentos, sejam eles teóricos, empíricos, morais, filosóficos, seja lá qual é o tipo de argumento, dependendo da área do conhecimento, mas se eu não estou preocupado em organizar numa sequência persuasiva esses argumentos e mobilizar os recursos para sustentar esses argumentos, pode ser desde um dado que eu produzi até uma categoria analítica, seja lá o que for, não adianta eu estar tentando comunicar, porque eu não estou persuadindo. E se eu não vou persuadir, talvez nem um artigo aprovado, mas vamos supor que ele seja aprovado, né? Eu não vou ter leitura, se eu não tiver leitura, eu não tenho citação, se eu não tiver citação, eu não tenho crescimento de autoridade acadêmica. Mas vamos pensar de uma maneira assim mais específica, Arthur. Vamos pensar assim, propriedades, né? Digamos, eu falei da definição do que funciona para mim como artigo e a definição que eu trabalho, bato muito na tecla com a galera do programa de produção acadêmica, mas vamos pensar assim, não é só isso, né? Ele tem certas propriedades, assim como o átomo tem propriedades, assim, sabe, como o mol, né, tem propriedade. O artigo também tem certas propriedades. Por exemplo, uma propriedade do artigo é um tamanho específico. Em geral, é óbvio que isso pode variar de revista para revista, tá? Mas em geral, o tamanho do artigo é em torno de 3.500 a 5.500 palavras. Essa é uma primeira propriedade do artigo, é o tamanho. Então, é muito complicado a gente ter um artigo de 100 páginas, né? Eu acho que eu não conheço nem revista que vá ter 100 páginas, sabe? Que vai aceitar um artigo de 100 páginas. Eu nem conheço. De repente tem uma no mundo, né? Mas não conheço. Já virou livro, já, né? Já virou livro. E ele tem aquele tamanho ali, de 3.500 a 5.500 em média. Ah, mas eu vi numa revista que tem menos. Tá tudo bem, é uma revista. Eu já vi numa revista que aceita mais. Tá tudo bem. Mas é em torno disso, um tamanho médio dos artigos, de 3.500 a 5.500 palavras. Então essa é uma primeira propriedade. Uma outra propriedade dos artigos é um design específico, né? Se você tem um artigo que é um artigo teórico, ele tem um design diferente de um artigo de comunicação de pesquisa, que tem um design diferente de uma revisão sistemática. E é tudo artigo. Então, os artigos vão ter designs próprios. Uma coisa importante também os artigos têm um meio de publicação específico, né? É uma outra propriedade dos artigos. É um meio de publicação específico. Em geral, onde que a gente publica? A gente publica em revistas, em livros ou eventos. Em geral, o meio de publicação do artigo é esse. Ou numa revista, que a maioria dos artigos é publicada em revista, ou em livros, como capítulo de livro, ou num evento, né? E aí publica em anais daquele evento, ou até mesmo como livro impresso, né? Como são os eventos do CAEDUC e do CAEDJUS. Mais uma propriedade, ele tem uma profundidade específica. Tem certos temas que não cabem em artigo, sabe? Por exemplo, um artigo sobre a injustiça no mundo. Não cabe, não tem como, né? Por quê? Porque é uma coisa muito grande, né? Eu não sei nem se cabe numa tese de doutorado. Né? Mas num artigo, com certeza não, né? Então ele tem uma profundidade específica,
sabe? E às vezes eu vejo muita gente querendo fazer dentro de artigo um tema que não cabe em artigo. É como se a pessoa quisesse matar uma mosca com uma bala de canhão, sabe? É desproporcional, sabe? Entendi. Nem para Então, mais, nem para menos, né, Felipe? nem para mais nem para menos. A profundidade é de médio alcance ou de baixo alcance. Temas muito abertos, muito gerais, tendem a ter mais dificuldade de serem enquadrados em artigo. Então é mais uma propriedade. E a outra propriedade é a cientificidade, né? A gente está falando aqui de artigo científico, né? A gente não está falando aqui de artigo de opinião. O artigo científico, ele tem a cientificidade, é meio óbvio isso, né? Mas ele tem esse caráter científico e por isso ele tem método. Ah, mas é um artigo teórico, mas tem método. Ele é uma sequência persuasiva que depende de cientificidade. Então veja quantas coisas, né, são propriedades desse artigo. É o tamanho, é o design, é o meio de publicação, é a profundidade, é a cientificidade. Tudo isso compõe essa estratégia de comunicação acadêmica numa sequência persuasiva que é o artigo científico.